Olá! O programa Jovem Parlamentar está com as inscrições abertas. Você, que é aluno do ensino superior e tem ideias para melhorar a nossa cidade, está convidado a participar. Quer saber mais sobre este programa desenvolvido pelo Legislativo Caxiense? Então, acompanhe aqui e agora a Roda de Saberes. Conosco aqui nos estúdios hoje estão 2 jovens parlamentares que participaram de edições anteriores e um professor de Direito. A gente está com a Ellen Maier, que é acadêmica, agora está terminando o curso de Direito da Universidade de Caxias do Sul e foi nossa jovem parlamentar em 2014, na primeira edição. Também conosco o Marcos Vinícius Sacaro, que é estudante de Ciências Contábeis, também da UX, da Universidade de Caxias do Sul, e foi nosso jovem parlamentar no ano passado. Com a gente o Adriano Taca, que é advogado e professor de Direito de Administração de Contábeis da Faculdade da Serra Gaúcha. Todos vão conversar com a gente sobre a participação do Jovem na Política e sobre o projeto. Sejam bem-vindos. Obrigado. Quero saber da Ellen. Ellen, como foi sua experiência na primeira edição do Jovem Parlamentar em 2014? Foi produtiva? Sim, foi muito produtiva, Vânia. Eu fiquei sabendo do Jovem Parlamentar, do programa pela universidade, e eu sempre tive interesse em participar, em ter conhecimento de como funciona a Câmara de Vereadores, o trabalho deles. E através do programa eu tive essa oportunidade. Lá na Universidade de Caxias do Sul eu tive a orientação de um professor para desenvolver a minha ideia de projeto e apresentar aqui na Câmara. Qual foi o projeto que tu apresentaste? O projeto que eu apresentei foi em relação à criação do Grupo Municipal de Educação Fiscal. Eu sempre gostei muito da área tributária, de trabalhar, de estudar. Participei de mais eventos e mais congressos em relação a isso. E procurando algum assunto onde eu pudesse incluir algo que eu gosto e ver um benefício para o município, eu conversei com o meu professor e ele disse: olha, Ellen, existe esse projeto que ele é muito forte em municípios como Santa Maria, Passo Fundo, e em um município próximo ao nosso, Bento Gonçalves, já tem essa lei, que é um Grupo Municipal de Educação Fiscal, onde ele apresenta para as escolas, faz projetos criativos, dizendo assim: olha, gente, o que tu paga aqui, tu vai lá no fundo reverter para escola, para as estradas, explicando de uma maneira assim mais simples, didática para as crianças, né? E sempre tendo a participação do Legislativo e do Executivo, principalmente do Executivo, nosso prefeito, sabendo o que está se passando nas escolas do município. E também estimulava a pedir nota? Isso estimulava também, claro, também vendo isso, vamos fazer, por exemplo, uma matéria de artes. O que eles faziam? Eu vou desenvolver uma atividade de reflorestamento, tá? O que tu vai fazer sobre o reflorestamento? Tu sabe que se tu paga um imposto aqui, a prefeitura depois ali ela pode, em uma área que não tem muita... não tem árvores, não tem nada, daí eles podem reflorestar, tipo nesse sentido, sabe? Ir lá e incentivar as crianças a explicar em casa, e daí isso vai assim sucessivamente, vai progredindo, né? A criança desde pequena, sabendo como funciona, o que os pais deles pagam, onde é revertido, isso vai sendo em casa, vai explicar: olha mãe, sabia que se tu fizer assim, tu pagar isso, vai ser revertido para nós, e sucessivamente. E passou o teu projeto? Estava em análise. Vinícius, suas lembranças como jovem parlamentar no ano passado são boas? Houve uma preparação prévia também, né? Como foi esse trabalho? Bom, olá Vânia, olá Ellen, olá professor Adriano. Bom, para mim foi uma satisfação imensa participar desse projeto. Primeiramente porque o dia da apresentação do Jovem Parlamentar de 2015 foi dia 21 de setembro, que foi a data do meu aniversário. Então, para mim, isso acabou marcando muito. O meu projeto foi desenvolvido no tema dentro da minha área contábil. Então, a fim de valorizar a profissão contábil, eu criei um projeto que daria um benefício fiscal aos novos contadores que entrassem no mercado de trabalho no município de Caxias do Sul. Então, para
para mim foi uma experiência muito significante, onde eu aprendi realmente como funciona todo o procedimento de uma Câmara Legislativa. Eu tive um amparo, uma ajuda, um apoio muito grande da Câmara de Vereadores, pela Vânia, pela Cris, pela Rejane, pelo Edson da Rosa, pela Elis. Todos foram fundamentais, todos eles me ajudaram a estruturar meu projeto. E o meu projeto, eu não sei se ele foi para análise, se algum vereador de repente quis colocar esse projeto adiante, mas foi um projeto muito bom, que eu me dediquei muito tempo em cima dele, consegui dados do executivo para saber quantos contadores que tinha em Caxias do Sul, quantos novos contadores estavam entrando no mercado de trabalho, tudo embasado para conseguir fazer esse meu projeto de lei. E teve uma preparação, né, anterior. Antes de tu ir para a sessão simulada, sim. Teve orientação sobre leis, também foi assim? Com certeza, a gente tivemos 1 ou 2 encontros antes da sessão, para mais ou menos passar para nós como era o sistema da Câmara de Vereadores, o procedimento, como era organizado uma sessão plenária. A gente teve toda uma estrutura técnica por trás dos bastidores. Professor Adriano, a gente está com 2 exemplos aqui de jovens participativos que trouxeram ideias, né, para a melhoria da cidade. O senhor observa lá na universidade ou no seu dia a dia que há um interesse do jovem para se envolver com a política? Olá, Vânia. Olá, Ellen, o Marcos. É um prazer, uma satisfação estar participando aqui desse programa Roda de Saberes. Eu, como professor da Faculdade da Serra Gaúcha, já há 10 anos, tenho visto durante esse período que há muito desconhecimento do jovem para com a política. Quando eu inicio o semestre, veja só, eu começo mostrando para eles como é a organização do Brasil. Quais são os poderes, quais são as esferas, a União, os estados, os municípios, e começo a desenhar para eles como é organizado o Brasil. E eu noto que o aluno tem chego com pouco conhecimento sobre a área da administração pública e da política. Mas vejo também que há uma vontade dele aprender. Então, a partir do momento que ele passa a compreender como funciona, o interesse cresce. Então, muito que eu entendo que não se tem muito jovem na política é pelo desinteresse, o desinteresse é pelo desconhecimento da matéria, né? Então, a gente trabalha bastante com o aluno, mostrando para ele que a política, ela está presente no nosso dia a dia. Não é só a política partidária, mas nós temos política sendo desenvolvida no nosso cotidiano. E nós precisamos entender, compreender como ela funciona para que a gente possa participar. Parabenizo os jovens aqui que participaram desse programa e digo para vocês que eu fui secretário municipal de educação com 23 anos de idade. Então eu ingressei um pouco cedo na política, cedo não, porque eu acredito, todo mundo fala, o jovem é o futuro. Não, o jovem é o presente. O jovem é o presente. E aí eu faço até um desafio para os meus alunos em sala de aula, eu digo, bom, gente, nós temos um prefeito, nós temos os vereadores, nós temos os deputados, pessoas lá com 40, 50 anos, mas eles não vão viver para sempre. Quem será o prefeito de Caxias? Vocês? Agora, se vocês não se interessarem pela política, algum outro vai ser. E falo também para eles, eu nunca vi um município que não tivesse encontrado 9 vereadores no mínimo para assumirem a Câmara de Vereadores, né? Sempre terá. Então, melhor que tenha pessoas jovens, pessoas que conheçam como funciona, pessoas com boas ideias, para a gente poder mudar esse Brasil, né? Professor, já que o senhor instiga lá os seus alunos, né, eu quero também instigar o pessoal de casa a se inscrever no programa Jovem Parlamentar 2016. É muito fácil e nesta edição de 2016 não há idade, então não há qualquer pessoa que esteja matriculada no ensino superior tiver o interesse de apresentar ideias, apresentar projetos, pode se inscrever. E é bem fácil, é só entrar no site da Câmara, www.camaracaxias.rs.gov.br e acessar o link Jovem Parlamentar 2016. É só preencher um formulário, depois de inscrito, vai ter toda uma orientação da Câmara de Vereadores, vão ter cursos preparatórios para o aluno junto com o coordenador do curso e com a equipe, com
familiares pensarem em projetos, indicações para, no dia da sessão simulada, vir aqui na Câmara de Vereadores e defender. As inscrições do programa Jovem Parlamentar, elas vão até dia 29 de julho e a sessão simulada vai ocorrer no dia 29 de agosto. É muito fácil, não tem custo e é um convite justamente para estimular novas lideranças e também para estimular jovens e pessoas em qualquer idade que esteja no ensino superior a conhecer de perto como funciona a Câmara de Vereadores, né? Como se estrutura, quem faz parte dela, como anda o trabalho aqui, os projetos. Você é nosso convidado. Convido a fazer como fez a Ellen lá em 2014, na primeira edição. Eu quero saber se a experiência que tu vivenciou lá em 2014, toda a preparação, hoje contribui para a tua vida pessoal e profissional, Ellen. Sim, contribui bastante, porque eu tive que estudar bastante, eu tive que buscar várias informações de como eu faço um projeto de lei, e existe a emenda constitucional 20, né, professor, que tem todos os parâmetros para a gente poder criar uma base de lei. Então, eu busquei informações lá, eu estudei mais a fundo a Constituição e busquei informações dos outros municípios em função do meu projeto. E contribuiu bastante para o meu desenvolvimento pessoal. E tu já conhecia a Câmara de Vereadores antes? Não conhecia, nunca tinha entrado aqui, foi a primeira vez com a participação do projeto. Olha só. Foi novidade, foi muito bom. Vinícius, tu já conhecia a Câmara de Vereadores na época? Eu já tinha algum contato com a Câmara de Vereadores, como eu sou morador de Anarrec, estava ocorrendo naquele momento algumas transações a respeito do moinho de Anarrec. Então eu comecei a participar, me instigar naquele momento como realmente funciona uma Câmara de Vereadores, qual que é a competência dos vereadores, a função deles, como é a organização do Poder Legislativo. Então a partir daquele momento que eu comecei a procurar conhecer como funciona melhor o Legislativo, aí que eu fiquei sabendo que tinha o programa do Jovem Parlamentar e para mim foi uma experiência ótima, uma experiência que eu esperei bastante, que estava muito ansioso por participar e tive bastante apoio também dos meus amigos, pessoas ligadas à Câmara, para mim desenvolver meu projeto. Eu acho que isso é fundamental para a gente desenvolver um projeto, é ter pessoas que nos ajudam, que acabam nos fortalecendo, desenvolvendo uma ideia, para nós criar uma base sólida, uma base estruturada. O Marcos Vinícius foi um jovem parlamentar que veio muitas vezes aqui na casa tirar dúvidas. Sim. E eu te pergunto, Marcos Vinícius, se lá, no momento da defesa da tua proposta, você ficou intimidado ou não? Porque, de certa forma, além do conhecimento legislativo, você vai estar ali defendendo tua ideia, vai estar falando, vai passar ao vivo, né, pela TV Câmara, e você vai estar sob os olhos do público, né? Tu teve algum receio? Não, para mim foi muito tranquilo e fiquei muito feliz que a minha mãe e meu pai estavam assistindo em casa também. A minha noiva também me mandou uma foto que ela estava assistindo. Então, para mim, aquele momento foi muito emocionante. E eu defendi a minha tese com toda certeza, porque eu tinha base, eu tinha embasamento para discutir aquilo que eu estava discutindo. Então, quanto a isso, eu não tive problema algum. Foi muito tranquila a apresentação do meu projeto. E todos nós estávamos em jovens, pessoas que estavam aprendendo, todos os aprendizes que estavam ali pensando numa sociedade melhor, numa estrutura melhor para a sociedade. Então todos ali estavam errando e estavam acertando. Então eu não senti em nenhum momento nenhuma intimidação, não. Muito pelo contrário, eu estava muito tranquilo e muito feliz por estar participando naquele momento. Olha só. Professor Adriano, o senhor comentou sobre os poderes constituídos. Agora eu lhe peço para explicar didaticamente quais são os poderes, né, que funcionam no nosso país, até porque agora, neste ano, a gente vai ter eleições municipais, né? O senhor pode explicar para quem está em casa, de uma forma didática, que estrutura temos? Bom, então nós temos a tripartição dos poderes, né? Então nós temos o poder executivo, representado a nível federal pelo presidente, o presidente da República, a nível estadual pelo governador, a nível municipal pelo prefeito. Nós temos o poder legislativo, então o Congresso Nacional, né, a Câmara e o Senado Federal, a Assembleia Legislativa a nível estadual e a Câmara de Vereadores a nível municipal. E o Poder Judiciário, esse só a nível federal e estadual, não temos no município.
Mas aí eu pergunto para os meus alunos, né? Mas qual é a função de cada um deles, né? Então você pergunta, mas o que o vereador pode fazer, agora já trazendo um pouquinho para a eleição municipal, o que o vereador pode fazer ou não pode fazê-lo, né? Então, além de legislar sobre os assuntos de interesse local do município de Caxias do Sul, ele tem uma função importante, porque ele vai servir como um filtro dos interesses da população. Ele vai trazer as propostas, claro, aquelas que são cabíveis, né, dentro da Câmara de Vereadores, mas quando nós imaginarmos que a Câmara de Vereadores ela vai aprovar o orçamento do município, significa dizer aonde será alocado o dinheiro proveniente dos impostos de toda a população de Caxias do Sul para o ano de 2017, por exemplo. Então, entender essa sistemática, entender que se algo for aprovado e entrar no orçamento, for contemplado no orçamento, há uma possibilidade de ser efetivado no ano que vem. Mas se não constar, dificilmente ou quase impossível que isso seja concretizado. Então, estabelecer essa diferença entre os poderes, o executivo, que é o ordenador de despesas, que é quem administra o município, mas compreender que o prefeito só pode fazê-lo mediante uma autorização de lei. Então, ele é o ordenador de despesa, é ele quem vai dizer faça isso, faça aquilo, mas pelo princípio da legalidade estabelece que o prefeito só pode fazê-lo se a Câmara de Vereadores aprovar como lei. Veja que importante isso. Então, esse debate, ele é importante e aqui, mais uma vez eu quero dizer que nós temos aqui contemplados alguém do sexo feminino, né, que é o jovem parlamentar, que isso é importante. O percentual de mulheres na política é muito pouco, o percentual de jovens, mas não esquecer que as pessoas com mais experiência nos mostram todo o caminho, toda a conquista que nós tivemos. Mas o que eu quero dizer com isso? A importância, para mim discutir sobre alguma coisa, para mim cobrar do meu vereador, eu tenho que compreender quais são os limites da sua atuação e eu tenho que compreender também quais são as suas obrigações, o que eu posso fazer. E aí a gente constrói um debate fundamentado, com fundamentos. Não só dizendo eu acho. O acho não dá para discutir, né? A gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. E a política, embora a gente esteja assim um pouquinho desacreditado pela política nacional, eu entendo como cidadão, como professor, e passo isso para os meus alunos, que só se muda a política pela política. Então, se eu estou descontente com aquilo que está ocorrendo, eu tenho que sair da minha zona de conforto, buscar essa atuação política e eu tentar então mudar para isso, né? Então, eu mesmo nessa casa já estive aqui no sábado de manhã para vários candidatos de inúmeros partidos políticos, apresentando para eles, né, palestrando para eles qual é o funcionamento da casa, como funciona a casa, porque eu acho que a partir desse espaço, a partir desse interesse, as coisas vão mudar. Professor, há uma tradicional confusão, né, entre a execução e a fiscalização, por exemplo. O prefeito é quem gerencia o recurso público. É ele que diz, claro, precisa passar o orçamento pela Câmara, mas é ele que define a construção da unidade básica de saúde, a construção da escola. Ações que o legislador não tem poder nem competência de fazer, né? O que ele pode, enquanto legislador, é fiscalizar este feito. Ótimo, né? E às vezes, agora neste ano eleitoral em que vai ter eleição, acho que é interessante ter essa clareza, né? O vereador, então, cria leis, fiscaliza, aprova leis, autoriza o prefeito a fazê-lo, mas não constrói a unidade básica. A gente diz que o vereador ou a vereadora, ele não é o ordenador de despesa, não é ele que autoriza a despesa. A única despesa que ele autoriza é se ele for o da Câmara de Vereadores, da Câmara de Vereadores, né? E mesmo assim, até entender às vezes que a Câmara de Vereadores é um poder. Muitas vezes, quando o vereador ele tem uma proposta ou ele tem uma questão, não é ele, mas tem que ser aprovado pela casa. Então, a Câmara de Vereadores aprovando será então uma ação. Por isso que nós temos 23 vereadores, um número ímpar, e que vai se fazer a votação. Política é poder, a favor ou contra
né? E assim que funciona. E ele tem autonomia para isso, né? Claro. Tem a representatividade Isso. da comunidade, né? Volto a convidar quem está em casa a se inscrever no Jovem Parlamentar 2016. Você que é aluno de ensino superior, é muito fácil. Entra no site da Câmara, www.camaracaxias.rs.gov.br. Inscreva-se, preencha a ficha de inscrição e qualquer dúvida tem os contatos aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. O nosso fone é o 3218-1600. Falando de jovens na política, a gente tem hoje cerca de 200 milhões de habitantes. Desse total, em torno de 26% é de juventude, é de jovens, né? Estou aqui com dois jovens, a Ellen e o Marcos Vinícius, e eu quero que eles sugiram como que quem está em casa, como o jovem que está em casa, pode participar mais da vida pública. Qual a tua dica, Ellen? Bom, a minha dica para o jovem participar, para ele sim interagir, é ele, por exemplo, se na cidade dele, onde ele vive com a família dele, ele percebe que se ele for lá nas reuniões da Câmara e dar uma sugestão, olha, se nós, aquele lugar onde tem lixo, se talvez nós pudéssemos fazer alguma coisa para retirar, buscar ajuda da Câmara e buscando informações junto aos vereadores para poder melhorar o município dele. E assim, aos pouquinhos, ele vai entendendo como funciona, perguntando para eles o que eles fazem. Olha, se eu sugerir isso, vocês podem me ajudar? E ele passando as informações devidas. Eu acho que é uma saída. É uma saída. A Ellen sugeriu a participação, o acompanhamento das sessões na Câmara de Vereadores. Nós aqui em Caxias do Sul, a Câmara Municipal de Caxias do Sul, tem sessões ordinárias, nas terças, quartas e quintas, sempre às 15:45. São abertas, são sessões abertas a toda a comunidade. A gente faz questão que o público que está em casa venha até a Câmara e, se não puder, que acompanhe. Nesse momento, por exemplo, que antecede as eleições, a gente está gravando, mas em outro momento as sessões são passadas ao vivo pela TV Câmara, canal 16 da NET, ou pelo site da Câmara. A gente convida as pessoas a participarem, assim como a Ellen sugeriu. E eu também quero muito chamar uma matéria, um trechinho do depoimento do Rafael Farias, que foi um outro jovem parlamentar, estudante de Direito, que participou do Jovem Parlamentar em 2014. E ali, nesta matéria, ele fala do curso de preparação. Porque como a Ellen sugeriu para quem está em casa participar e acompanhar as sessões, no Jovem Parlamentar há toda uma preparação, uma orientação sobre leis, sobre o regimento da Câmara Municipal de Caxias do Sul. E o Rafael Farias falou sobre sua experiência de participar desta preparação. Vamos conferir? Bom, a minha opinião sobre essa palestra de hoje é que leva os acadêmicos dos cursos superiores a ter uma visão melhor do poder legislativo do município, né? Porque muitos estão cursando algum ensino superior, algum curso e não sabem como funciona o poder legislativo da cidade. Alguns confundem o executivo com o legislativo. Nessa iniciativa dos vereadores desse programa, traz muito o ensino para diferenciar essa questão, que deve ser ainda, né, levado muito mais ao povo, em sentido geral, né, e para saber acompanhar bem, né, o projeto legislativo, como é que um vereador trabalha, né, saber direitinho como que as normas da cidade, isso, exato. Minha opinião é essa, né, muito ótimo projeto, traz ensino, traz um conhecimento melhor para os acadêmicos. Na minha opinião, um ótimo projeto. O Rafael Farias, que a gente acabou de acompanhar, nos contou que ficou muito contente com a preparação, pôde aprender a diferenciar melhor as funções, como também o professor Adriano nos falou há pouco, as funções do poder legislativo e do poder executivo. E a Ellen nos deu a dica de participação nas sessões ordinárias, para a juventude que está em casa participar efetivamente. Agora eu pergunto para o Marcos Vinícius. Marcos, para a juventude que está lá em casa agora, talvez não tenha muito interesse na política, o que tu tens a dizer? Eu acredito, e tenho certeza plenamente nisso, que a juventude do Brasil ela tem uma grande missão, de reconstruir a política do Brasil. Eu tenho essa ideia.
Em relação à democracia, eu acho que democracia é questão de cidadania também. Elas andam junto. A democracia, a cidadania, ela tem que começar na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa sociedade, e daí assim a gente consegue construir uma sociedade melhor, um município melhor, um estado melhor, um país melhor. Então, para o pessoal que está em casa, para a juventude principalmente que está em casa, ela tem que participar mais com voz ativa na política. Mas não só a questão da política partidária, mas a política comunitária, se relacionar com a questão na escola, na igreja, na comunidade em si, para transformar, para melhorar, para criar uma sociedade melhor para nós no futuro. É esse o ponto que eu vejo, a missão que a juventude tem hoje perante a política no Brasil. Marcos Vinícius, a gente tem então os programas da Câmara Municipal de Caxias do Sul, mas a gente sabe que tem muitas entidades, muitas faculdades que têm programas próprios também, que levam seus alunos a conhecerem esses espaços, né? O professor Adriano nos contou que lá na faculdade onde ele atua, tem também um desses projetos, né? Como funciona? Temos sim. Então, eu e a professora Cristina, nós todos os anos levamos os alunos de toda a faculdade, não só do curso de Direito, que têm interesse a descobrir, então, a conhecer como funcionam os poderes em Brasília. Nós fizemos da mesma forma no Estado e da mesma forma é visitado aqui a Câmara de Vereadores. Então, para eles conhecerem esses 3 níveis de governo. Então, lá a gente visita o Executivo, nós visitamos o Legislativo, o Congresso, para eles entenderem, né, como é que é o Senado e a Câmara, como é que são feitas as votações, e levamos eles para o Judiciário também. E veja só que interessante, a gente instiga os alunos no começo do semestre e agora no final do semestre, dos meus alunos de todas as minhas turmas, eu perguntei, será que eu consegui fazer com que alguém fosse candidato agora nas eleições? E tive dois pré-candidatos ainda, porque as convenções começam agora só o dia 20, né? 2 pré-candidatos que vão concorrer, 2 jovens, né, que viram que o jovem é o presente e que ele tem que se dar conta que depende dele também a transformação. Isso não é uma questão só brasileira. Se nós olharmos agora na Inglaterra, com a nossa saída da zona do euro, não, nós temos lá que 80% dos jovens não queriam sair, não queriam que saíssem da zona do euro, mas só 20% foram votar. Acabou-se por votar a saída porque os mais velhos, os mais experientes, que mesmo em menor proporção na sociedade, foram massivamente votar pela saída. O que significa, jovem, tem que se dar conta que você é presente, você pode transformar. Venha participar. Olha só, e venha participar do Jovem Parlamentar 2016, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. A gente está encerrando a Roda de Saberes de hoje. Quero antes dizer que tanto o programa Jovem Parlamentar 2016, quanto este aqui, o Roda de Saberes, são iniciativas da Escola do Legislativo, aqui da Câmara Municipal de Caxias do Sul. Essa Escola do Legislativo, ela procura estimular a participação cidadã. A Escola do Legislativo hoje, ela tem na direção o vereador Edson da Rosa, mas tem toda uma equipe funcional que faz a engrenagem andar, inclusive o Jovem Parlamentar 2016. Eu quero muito agradecer a participação, mais uma vez, da Ellen Maier, do Marcos Vinícius Sacaro, do professor Adriano Taca, que ajudaram a construir este debate de hoje. Obrigada também a você que está em casa, que nos acompanhou. Eu convido você, além de participar do Jovem Parlamentar 2016, a também contribuir com este programa, o Roda de Saberes, dando suas sugestões pelo e-mail escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. Obrigado pela companhia, até o próximo programa.